Om Gyanantimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Dapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priyai Vrindayi Tulasi Deviyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa do Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar então sequência à leitura do Gopi Gita, verso número 8. Então nós vamos continuar a ler de onde paramos na última aula. Então nós lemos como o Srila Bhaktivinoda Thakur, bem como o Srila Narottam Das Thakur, compuseram canções expressando os seus sentimentos de humildade. É muito importante entendermos que os Vaishnavas eles têm uma humildade extrema, ao ponto deles declararem que não tem qualquer amor por Krishna. Então, se alguém de fato diz eu amo Krishna, é porque ele não tem, de fato, amor genuíno por Krishna. Ele pode ter um pouquinho. Então, lembre-se que Srila Gurudeva acabou de explicar que as gopis jamais dizem eu amo Krishna. Krishna, eu amo você, eu te amo. Elas não falam isso. Por quê? Porque isso arruína totalmente o amor. A humildade, ela é um sentimento que faz com que você sinta que você não tem amor. Por quê? Porque todo o amor que você tem, você percebe que ele não é necessário para satisfazer aquela pessoa que você de fato ama, porque ela merece tanto mais do que aquilo que você pode oferecer, que aquilo que você sente, na verdade, jamais seria capaz de satisfazer aquela pessoa. Então você acaba constatando que você não tem de fato amor. Porque se você tivesse, essa pessoa jamais deixaria você, essa pessoa jamais precisaria de outro, né, para satisfazê-lo. Se o seu amor fosse absoluto e perfeito, ele não, o seu objeto, né, de amor não precisaria procurar absolutamente mais nada. Então, embora imerso em devoção pura, Srila Bhaktivinoda Thakur realmente sente que não tem Bhakti no seu coração. Então isso aqui não é algo forçado, apenas para
querer demonstrar que ele tem humildade. Não. Isso é real, ele sente isso mesmo. Nós vemos na descrição dos sintomas de Bhakti que quando um devoto se encontra na classe mais elevada, um Uttama Adhikari, ele realmente não sente que ele tem Bhakti. Por quê? Porque ele vai sempre ver no outro aquilo que ele tem dentro de si, ou seja, ele sempre vê os outros tendo muito mais Bhakti do que ele, porque ele acha que ele não tem, mas a Bhakti que ele tem, ele vê nos outros, então ele sempre acha que os outros têm e ele não tem. Grandes devotos comparam sua própria Bhakti com o Mahabhava de Srimati Radhika e das Gopis. Eles pensam, onde está o meu prema? Eu não tenho prema nenhum. Eles sentem e atuam como se eles estivessem no nível de precisar praticar sadhana bhakti. Mas, de fato, eles já são espiritualmente perfeitos. Entende a diferença? Então, você vai ver um devoto puro praticando, mas ele não precisa daquela prática para evoluir espiritualmente. Na verdade, ele já está no estágio da perfeição, mas porque ele não sente que ele é perfeito, ele continua buscando pela perfeição, mas ele já alcançou a perfeição. Chaitanya Mahaprabhu certa vez escreveu um comentário de Nyaya, ou seja, de lógica. Naquele momento, Raghunandana também havia escrito um comentário que ele achou que era superior aos demais. Certo dia, enquanto ele e Chaitanya Mahaprabhu estavam viajando num barco, eles estavam conversando sobre esses comentários que eles haviam escritos, Mahaprabhu e Raghunandana. Raghunandana, ele estava muito curioso para ver o comentário de Mahaprabhu e pediu que Mahaprabhu lhe mostrasse. Mahaprabhu então lhe deu para ler, e enquanto ele lia, Raghunandana começou a chorar, lendo aquele comentário que Mahaprabhu havia feito. Mahaprabhu perguntou por que ele estava chorando, e Raghunandana respondeu que ninguém seria capaz de apreciar o seu próprio comentário após ler este comentário de Mahaprabhu. Ou seja, você não vai conseguir ver mais valor naquilo que você escreveu após ler o que Mahaprabhu escreveu. Mahaprabhu não veio a este mundo para mostrar a ninguém a sua erudição como um grande lógico. Mais adiante, Raghunandana estava totalmente arrasado, porque ele se achava um grande lógico. Então, Mahaprabhu não quis perturbar Raghunandana, porque ele sabia que Raghunandana tinha um falso ego em relação a isso. Por essas razões, ele jogou o seu próprio comentário no rio Ganges, no caso Mahaprabhu. Ele não considerava o seu próprio comentário como sendo importante. Ainda assim, Raghunandana entendeu que o comentário de Mahaprabhu era muito melhor do que o dele. Da mesma forma, se nós compararmos nós mesmos com qualquer devoto puro, iremos entender a nossa posição muito caída e inferior. Embora nós possamos cantar e executar muitos aspectos de Krishna Bhajan, quando nós podemos de verdade nos comparar com o Srila Bhaktivinoda Thakur, com o Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami, com o Srila Raghunatha Dasa Goswami, com o Srila Rupa Goswami ou com o nosso próprio Gurudeva, nós veremos que nós não temos nem mesmo uma partícula de Bhakti. Quando nós honestamente compararmos a nós mesmos com devotos elevados, aí nós ficaremos humildes. Ou seremos, humilhados. Diferente, seremos humilhados. Eu estou pregando muito bem, de fato, eu estou pregando mais do que Gurudeva. Nós jamais devemos pensar assim.
eu sou um grande devoto. Na verdade, isso seria a causa da nossa própria destruição. De fato, apenas um Madhyamadikari pode pensar: eu sou muito inferior em comparação a esses devotos elevados. O Kanishta-dikari, que é o devoto neófito, ele não pode pensar assim, nem mesmo pode imaginar tal contemplação. Por quê? Aqui vale uma observação. O neófito deveria ser o mais humilde, mas na verdade não é. Por quê? Primeiro que o neófito não pode compreender o quão elevado é um devoto Uttama-dikari. Isso, assim, ele também não pode constatar a sua inferioridade. E ao mesmo tempo, por ser um devoto neófito, ele tem muito falso ego e sempre se acha muito elevado e avançado. Então apenas um madhyama, um devoto intermediário, que pode já entender quem é um Uttama, quais as características de um Uttama, qual o nível do Uttama-dikari, aí sim ele pode se comparar. E ele vai entender que ele é realmente muito inferior. Mas ainda assim, o Uttama-dikari, o devoto mais elevado, considera: todos nesse mundo são devotos melhores do que eu. Todos são os meus gurus. Se um Uttama-dikari dá iniciação e faz algum discípulo, isso pode ser entendido como se ele estivesse o quê? Executando o papel de um Madhyamadikari e vendo a todos como Madhyama na sua perspectiva. Então, os grandes mestres, como o meu Gurudeva, como Srila Prabhupada, como Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, como Srila Bhakti Vibhuda Bodhana Goswami Maharaj, dentre outros, quando eles veem esse mundo material, né, eles não podem viver aqui no mundo dentro da natureza de um Uttama-dikari, porque senão eles perdem a conexão com o mundo material. Então eles precisam o quê? Descer para a plataforma de Madhyamadikari, tá? E aí sim eles conseguem lidar tanto com os neófitos canistas, tanto quanto com os mais elevados, e assim eles conseguem lidar com o público de modo geral e orientar as pessoas. Por quê? Porque um devoto que está sempre no nível mais elevado de consciência, ele perde a conexão com o mundo material, ele fica sempre absorto no que nós chamamos de antardasha, ou consciência interna. Tá bom? Em conclusão, um devoto genuíno jamais revelará o seu bhajana aos demais, ou seja, jamais revelará qual é o nível da sua intimidade, da sua prática, né, íntima, né, o quanto ele está podendo compreender e vivenciar, experimentar e sentir no seu coração. Ele não fala. Um devoto puro naturalmente não fará isso, e é essencial para um sadhaka que não faça isso também. Se alguém diz para os outros: eu amo Krishna, meu bhajana é muito forte, né, a bhakti dele vai evaporar, assim como o camphora evapora em uma caixa aberta. E é a segunda vez que o Srila Gurudeva fala isso, né, em sequência, que recentemente ele falou isso uma aula ou duas atrás. Nós estamos discutindo então esses tópicos porque a sua relevância para o tema da troca entre Krishna com as gopis, né, é o quê? A conclusão indireta, né, das suas palavras amorosas. Se as palavras "eu te amo", "eu não posso viver sem você" forem faladas, então a beleza desse sentimento simplesmente se esvai. Este amor é de terceira categoria, ou quinta categoria, Gurudeva diz. Então assim, Shri Krishna, mesmo assim, Shri Krishna, que é o herói, Nayaka, ele quer ser o primeiro a ouvir das gopis, que são as nayikas, né, tais frases, né, encantadoras, né, porque elas soariam como um elixir. Então, apesar de Krishna querer ouvir o "eu te amo", as gopis não dizem o "eu te amo". Aqui existe um ponto muito, muito interessante. Quem tiver realização suficiente em bhajana pode compreender isso aí.
Os humores de ambos, Nayaka e Nayika, são muito profundos, Gurudeva diz. Então, após receber as gopis no Vanshivata, que é a árvore onde Krishna tocou a sua flauta, e chamá-las de muito afortunadas, né, Mahabhaga, Krishna então perguntou a elas: Priyam Kim Karavani Va, o que eu posso fazer para satisfazê-las? Esse humor aqui parece vamos dizer assim, parece contrário, ou contraditório às palavras que ele disse logo em seguida. Quais foram elas? É o próximo verso do Bhagavatam 10, 29 e 19. Rajani Esha Ghora Rupa Ghora Sattva Nishevita Pratyata Brajam Neha Steyam Strivisu Madhyama. Esta noite está muito, vamos dizer, amedrontadora, e criaturas terríveis estão vagando ao nosso redor. Retornem para Vrindavana, ó meninas de cintura fina. Aqui não é um local adequado para mulheres. Então é o que Krishna disse para as gopis: cuidado, a floresta é perigosa, vocês estão aqui vagando, vocês podem ser uma presa fácil, né, para os perigos, das feras da floresta. O significado externo das palavras de Krishna são: vocês devem ir, a noite está amedrontadora e existem muitas criaturas ferozes, né, vagando ao redor. De acordo com as regras da conjunção de letras na gramática sânscrita, essa frase também pode ter o significado oposto. A noite não está nem um pouco, né, amedrontadora, e os animais não são nem um pouco ferozes. Então, é uma floresta muito calma numa noite muito agradável. As gopis então entendem as palavras de Krishna como tendo dois significados: vocês devem ir e vocês não devem ir. Agora imagina como é o diálogo, né? Praticamente são dois diálogos paralelos. É muito interessante a capacidade que Krishna e as gopis têm de produzir poesia, né, de uma maneira incomparável. Então, com um verso, eles, na verdade, fazem duas perguntas e dão duas respostas para essas mesmas respectivas perguntas. Então, este é o humor da pessoa que está falando para determinar o significado de suas palavras. Por essa razão, Krishna então assumiu o humor de seriedade, né, com o objetivo de mostrar que ele estava falando muito sério, né, o que ele tinha, de fato, uma intenção específica. Mesmo assim, as gopis compreenderam que ele queria que elas permanecessem. Elas sentiram que ele está indiretamente pedindo algo de nós. Ele está falando algo em nosso favor. Então elas esperaram, pensando: ele deverá dizer algo diretamente sobre o que ele de fato quer de nós. Então elas não foram embora, elas ficaram esperando. Até porque, óbvio, ele chamou e elas já sabiam no coração delas o porquê. Só que eles não vão para a relação, eles não vão direto ao ponto, vamos dizer mais claramente. Eles não vão direto ao ponto. Eles ficam sempre rodeando, né, querendo ver, né, como que eles podem estar tornando aquilo mais intenso, né, mais, vamos dizer, agradável, mais estimulante para quando o encontro vier de fato. Eles são peritos na arte do amor, né? Eles não são como jovens impulsivos, né? Eles sabem muito bem, principalmente Krishna, como se acercar e como criar uma situação muito, vamos dizer, encantadora, atraente, né? Estimulante para o amor das gopis. Não é uma coisa romântica que a gente encontra nesse mundo material, né? Galanteadora no sentido mais assim mundano que a gente conhece. Eles têm lá os seus meios, né?
muitas vezes é uma discussão muito pesada entre os dois, que está ali sendo utilizado como um meio de aumentar o amor deles. Então a gente vai ter que reaprender o que é o amor, porque o amor de verdade é isso aqui. Entendam bem, isso aqui é o amor de verdade. O que a gente vê no mundo material não é o amor de verdade. Então, o que para nós aqui pode fugir ao estereótipo que nós estamos acostumados, é de fato a realidade do amor. A troca amorosa entre Krishna e as gopis é a origem do amor, é a origem do relacionamento amoroso, né? E a necessidade de dois seres se unirem nessa troca. O que nós vemos aqui no mundo material é um reflexo pervertido dessa realidade transcendental. Então, se nós temos qualquer padrão pré-estabelecido aqui nesse mundo para o que seria um romantismo, algo que fosse estimular ainda mais o amor, isso é simplesmente algo que não corresponde à realidade, né, à verdade, com V maiúsculo. Bom, no seu livro Vidagda Madhava, Srila Rupa Goswami, ele cita um exemplo de como Krishna abertamente revela o seu desejo. Krishna disse para Srimati Radhika: Katora bhava mridvi vapranastvam radhike astinanya chakorasya chandralekam vinagati. Ó Radhika, você pode ser gentil ou grosseira. A sua face pode expressar um humor doce ou pode também expressar um humor de ira. A sua ira enciumada, né? Você pode não ouvir o que eu falo, né? Mesmo que eu coloque a minha cabeça sobre os seus pés, né? E te implore para você permanecer, né? Ao contrário, você estará pronta para partir, se assim você desejar. O que quer que você faça, ó Radhika, você será sempre a minha vida e alma. Não importa o que você faça, você será sempre a minha vida e alma. Existe um pássaro chamado chakora, que apenas bebe o quê? Os raios da lua. Se ele não puder beber os raios da lua, este pássaro morre, porque a lua é quem é a vida e a alma dele. Nessa oração, a Srimati Radhika, Krishna está comparando a si mesmo com este pássaro chakora. Ou seja, Radha é os seus raios, né, a sua lua, né? E ele precisa beber, né, se nutrir desses raios da lua. Tem outro verso no Stavamala de Rupa Goswami que é expressado um sentimento parecido, que diz o seguinte: Virachaya maidam dam dinabando dayamba gatir iha nabhavata kachid anyamamasti nipatatu shattakotir nirmalam vanavambas tadapi kila payoda stuyate chatakena. Ó Senhor dos pobres, você pode fazer o que você quiser comigo. Você pode até mesmo, você pode me dar a sua misericórdia ou você pode me punir, né? De qualquer forma, eu não tenho mais ninguém para olhar neste mundo além de você. Eu sou assim como um pássaro chataka, que está sempre orando para as nuvens, independente do tempo, né, que está fazendo, né, para que a chuva possa cair. Né? Por quê? Porque esse pássaro somente bebe a água das chuvas. O significado expresso neste verso é o seguinte: embora eu seja desonesto e tenha um comportamento nefasto, eu não tenho outra meta a não ser você. Eu sou como o pássaro chataka, que fica observando as nuvens no céu,
né, com muita avidez, e não se importa nem mesmo com os perigosos raios que podem cair sobre sua cabeça, porque ele está ali esperando a promessa da chuva para poder saciar a sua sede, né? Porque esse pássaro, ele só bebe a água da chuva que cai quando a constelação de Rohini está no céu, tá? Então, ou seja, quase ele não bebe água. É um pássaro bastante, vamos dizer assim, incomum, né? Então, com esse mesmo humor, Krishna, ele dirá a Srimati Radhika: mesmo que você esteja num humor contrário ou submisso, você será sempre a minha vida e alma, não importa como você vai se comportar. E ele irá, então, recitar palavras encantadoras, né, como essas, para as gopis. E agora, elas estão buscando por ele por toda parte, enquanto ele se lembra quão gentil e suave e doce, né, ele falou conosco. Perdão, no caso são as gopis, né, estão buscando por Krishna, e então se lembrando da maneira gentil, doce e suave com que Krishna falou com elas. No capítulo anterior do Bhagavatam, né, o 10.30.2, tem um verso que diz: Gatyanuragasmita vibramekshitair mano ramalapa vihara vibramei. Enquanto as vaqueirinhas se lembravam de Krishna, seus corações estavam transbordando, né, ao ver os movimentos de Krishna e o seu sorriso amoroso, né, os seus olhares brincalhões de soslaio e a sua fala encantadora e muitos outros passatempos que ele costumava desfrutar com elas. O verso seguinte diz o seguinte: Gatismita prekshana bhashana dishu priya priyasya pratiruda murtaya ashwavaham iti avalas tadatmika nyavedishu krishna vihara vibramaha. Porque as amadas gopis estavam absortas em pensamentos, né, do seu amado Krishna. Seus corpos imitavam a maneira como Krishna se movia e sorria, o jeito com que ele se aproximava delas, a maneira como ele falava e outros gestos peculiares dele. Profundamente imersos nesse pensamento de Krishna e enlouquecidas pelas lembranças desses passatempos, elas declararam, né, umas às outras: eu sou Krishna. Então aqui é um passatempo muito interessante. Quando as gopis estão num estado de loucura muito grande, muito intenso, de separação, saudade por Krishna, elas ficam pensando tanto nele que acontece um fenômeno chamado tadatmika. Ou seja, quando você pensa tanto em alguém, você acaba manifestando aquelas qualidades em você, ou seja, aquela pessoa praticamente ela se manifesta em você e você começa a achar que você é aquela pessoa. Então as gopis diziam umas para as outras: eu sou Krishna, eu estou aqui, você não está vendo? Aí a outra respondia: não, eu sou Krishna, você não está vendo? Então esses versos descrevem alguns dos sintomas das gopis, tá? Um sadhaka verdadeiro, ele faz anusarana, ou seja, desses humores, que significa que ele serve Krishna sob a orientação das gopis, anusarana. Existem duas palavras nessa conexão: anusarana, que significa seguir, e anukaranam, que significa imitar. Nós queremos seguir e não imitar. De acordo com a nossa capacidade e o nosso nível espiritual de qualificação,
nós queremos ser capazes de seguir aqueles que são superiores a nós em Bhakti. Nós não desejamos meramente imitá-los. Tá? Então aqui vem aquele velho ditado: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Parece que esse ditado pode ter uma conotação negativa quando colocado, né, em contradição com quem se torna um exemplo para os demais, mas ele também pode ser usado no sentido que, quando temos uma personalidade muito elevada, você não pode simplesmente tentar imitar o comportamento dela, mas você tem que fazer o que ela está falando para você fazer, e não o que você está vendo ela fazer. Ou seja, não podemos imitar o comportamento de Gurudeva e de grandes Vaishnavas, nem mesmo de Krishna, nem de Mahaprabhu, mas devemos sim fazer o que eles estão pedindo que nós façamos. Tá certo? Então, Anusarana é seguir, Anukarana é imitar. Não devemos nos tornar imitadores. Outra palavra para imitador seria Sahadia. É muito famoso, os babadis lá do Radhakunda. Radhakunda é o lago de Radharani, e lá nós temos, vivendo ao redor do Radhakunda, os famosos babadis, e muitos deles são sarradias, ou seja, eles tentam imitar o comportamento de um devoto muito elevado, ou até mesmo o comportamento de gopis, né, ou até mesmo de Radha e de Krishna, estando eles ainda num estágio totalmente inicial e desqualificado para tal. Então eles fazem o que? Imitação. Isso é totalmente contrário, negativo, né, e danoso para o nosso avanço espiritual, com certeza. Tá? Então, por exemplo, não devemos imitar o que Gurudeva faz, como a maneira como ele se veste, a maneira como ele anda, a maneira como ele leva, né, o seu bastão de renunciado. Né? Nós não devemos ter o mesmo tipo de carro que ele tem, né? Ou algum tipo de outra, né, facilidade que ele tem em Vrindavana, né? Ou em Mayapur, enfim, ou no Ocidente. Não existe nenhum benefício em imitar, né? Gurudeva usando óculos, por exemplo, né? com a mesma cor de moldura que ele, né? Etc, etc. Né? Mas devemos aspirar por seguir o que? Os ensinamentos dos nossos mestres, de acordo com a nossa qualificação. Tá? Aqui Gurudeva deu alguns exemplos bem bobos, mas é porque muita gente acha que você imitando certos trejeitos, certas manias, certos objetos, né, copiando o uso de alguns objetos, que isso vai trazer para você também um ar de evoluído, ou que vai, né, fazer com que Bhakti apareça, porque você vai atribuir a causa de Bhakti a esses objetos na presença de Srila Gurudeva, quando na verdade pouco importa que objetos estão ali, o que importa é que a Bhakti vem de dentro. Tá? Isso parece muito tolo, mas há muitas pessoas tolas nesse mundo, e vocês, conforme forem se acercando mais dos Vaishnavas, vão perceber que isso acontece demais, tá? Demais. Então voltamos aqui. Esses dois versos então acima descreveram a lembrança das gopis de seu amado Krishna. A palavra gati indica a maneira como Krishna caminha de forma atrativa, né, atraente. E as gopis, elas viram a forma charmosa de Krishna curvado em 3 partes, quando ele ficou de pé debaixo da árvore de Kadamba. E ele encostou, né, recostava, né, as suas costas ali, apoiava, e então elas estão se lembrando como ele sorria enquanto as chamava para brincar, né, com através de uma melodia muito, enfim, especial,
né, na sua flauta. Com os seus olhos, ele revelava tudo o que ele queria delas naquele momento. Então as gopis diziam: nós vimos você e ficamos totalmente atraídas, né, confusas. Agora, nós não sabemos o que fazer e o que não fazer. Estamos confusas. É para ir, é para ficar, né? Agora elas ficaram realmente bastante confusas com as instruções que Krishna está dando para elas. Como almas condicionadas, nós podemos falar sobre o sorriso de Krishna, mas uma gopi que de fato tenha visto esse sorriso, né, especialmente enquanto Krishna olhava para ela, ela pode de fato saber o néctar que existe por trás deste olhar. As gopis, elas viram com os próprios olhos como Krishna caminhou e o quão belo ele parecia. E naquele momento elas ponderaram: Krishna certamente quer que nós entreguemos nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração inteiro para ele, né? E tudo mais o que nós possuímos deve ser entregue para ele. Elas estavam prontas para entregar tudo o que Krishna pedisse. E é por isso que, no segundo verso do Gopi Gita, elas estão se referindo a si mesmas, não apenas como servas, mas como servas não remuneradas, Asulka Dasika. Porque Krishna pegou tudo o que elas tinham sem pagar absolutamente nada. Como dito acima, no verso do Srimad Bhagavatam 10.30.2, as gopis se referiram à conversação com Krishna como Manoramalapa, o que significa uma conversa que encanta a mente, Manoramalapa. Agora, neste Gopi Gita, elas estão se lembrando de como ele respondeu, de como elas responderam a Krishna quando elas chegaram, né, logo chegaram no Vanshivata, algumas horas atrás. Então elas começaram a recapitular o que havia acontecido, isso em poucas horas, né? Krishna chamou elas, eles começaram a dançar e Krishna logo, né, fugiu. Naquele momento, Krishna ele havia dito para elas: deixem este local, voltem para suas casas e sirvam os seus maridos. E elas responderam: nós consideramos você o nosso guru, né, e o mais elevada personalidade. Não existe guru nesse mundo que possa nos dar instruções como você dá. Você nos disse que nós devemos servir os nossos maridos, e você nos deu uma explicação muito profunda sobre o porquê, né, de uma mulher casta, né, ter que servir o seu marido, né, mesmo que ele seja aleijado, cego, pobre, enfim, sem qualidades boas. Esses ensinamentos são tão bonitos e tão maravilhosos que nos nossos corações nós determinamos que você é o nosso guru e agora devemos adorar você primeiro, né? Porque, né, os Vedas dizem que primeiro você adora o guru e depois você adora qualquer outra personalidade, seja o próprio Krishna, seja o seu marido, etc. Então Krishna agora ele conclui: elas me derrotaram, né? Eu tenho que pensar logo em alguma coisa para dizer. Então as gopis estavam se lembrando daquela conversa cativante. Naquele momento, elas não conseguiram apreciar, né, o quão interessante essas trocas, né, eram. Mas após Krishna ter desaparecido da visão delas, elas começaram a se lembrar de tudo isso de maneira bastante prazerosa. Elas agora lembravam dos passatempos com ele e tudo mais que ele havia dito. Aquelas conversas voltaram nas mentes das gopis da mesma forma que uma cena aparecia
né, uma cena aparece dentro da visão interna de um artista, que então cria uma imagem que ele já viu dentro de si mesmo. Os capítulos anteriores descreveram como as gopis estavam absortas em Krishna, né, que elas começaram a pensar que elas de fato eram o próprio Krishna. Enquanto imitavam ele, elas exclamavam: "Oh, vejam, eu sou Krishna. Vejam como eu estou caminhando de uma maneira muito encantadora e charmosa. Né? E vejam como eu posso expressar o meu amor por vocês. Veja como eu posso, vejam como eu sorrio e toco a minha flauta. Olhem, vejam como eu posso matar Putana." E assim elas iam, então, elas ficavam absortas, imitando diferentes passatempos de Krishna, até que aquela loucura toda chegava num ápice, que elas desmaiavam. Agora, então, neste 8º verso do Gopi Gita, elas continuam se lembrando das palavras doces de Krishna. Enquanto elas falam, elas ficam tão envolvidas, assim, tão emocionadas com aquela bem-aventurança, que elas ficam desorientadas durante um tempo e não conseguem mais falar nada. Quando elas retornam à sua consciência externa, então, novamente elas continuam e elas dizem: "Oh, quão belo era, né? Quão lindo era quando nós ficávamos totalmente encantadas com as palavras de Krishna." De onde aquelas palavras vieram? A água vem do oceano através das nuvens, né? Porque o oceano tem o poder de gerar toda a água nectária que refresca e mantém a vida, né? Certamente ela contém potências nectárias especiais. Da mesma forma, todas as palavras que vêm da boca de lótus de Krishna são maravilhosas e fascinantes e cheias de néctar. Nós acabamos ficando totalmente o quê? Encantadas ao ouvir essas palavras emanando dos lábios dele, de maneira que nós bebemos diretamente esse néctar do reservatório dessas palavras, que são os seus lábios. E assim elas se lembravam ao ponto de desmaiarem, né? Então elas dizem: "Nós queremos isso, nós queremos ouvir cada vez mais as palavras encantadoras de Krishna." Então agora o Srila Gurudeva lhe pergunta: por que um bêbado não abandona o seu hábito de consumir álcool, mas continua a beber mais e mais? No seu estágio de embriaguez, né, ele cai dentro de um bueiro, né, na beira da rua, né, e ele imagina: eu sou o imperador do mundo, né? Ou então ele diz: eu estou submerso nos oceanos, né, de bem-aventurança do Ganges celestial. Embora os cachorros venham e lambam a sua face, né, ele ainda permanece absorto naquele pensamento, achando que ele é um imperador deste mundo ilusório. E ele bebe ainda mais, porque ele quer novamente experimentar aquela condição de maravilhamento, ou encantamento. De modo semelhante, as gopis, elas querem permanecer sempre neste transe. De acordo com as gopis, as palavras de Krishna, elas foram totalmente, vieram totalmente saturadas como um elixir, né, que faz com que todas as criaturas desse mundo se tornem totalmente o quê? Atraídas por elas. As cobras, os veados, os pássaros, todas as demais espécies ouvem as palavras de Krishna e entram em transe. Quando ele toca a sua flauta ou ele fala qualquer palavra, os cucos param de cantar e ouvem. Assim, também os papagaios, né, ficam completamente, vamos dizer,
atônitos. Assim como os sábios em meditação, eles fecham os seus olhos e simplesmente ouvem. E as vacas ficam ali paradas, né? Assim como todos os outros seres. Bom, considerando no tocante a Krishna, ele está satisfeito em ouvir as palavras de suas amadas, especialmente as palavras de Srimati Radhika. Enquanto a maneira como ela canta é simplesmente nectária, e a sua voz é ainda mais. Em cada recitação de Srimati Radhika, Krishna vai ficando cada vez mais encantado, e ele já não consegue mais tocar a sua flauta. Quão doce é Srimati Radhika e suas associadas. E Krishna, ele também deseja ouvi-las dizer: nós queremos beber, o néctar dos seus lábios. As palavras que vêm dos seus lábios são cativantes. E quão belas, serão essas palavras nectárias vindo diretamente dos seus lábios. Então, Krishna, ele quer ouvir as gopis, desejando ouvi-lo. Então, um quer ouvir o outro. Um acha que o outro emana néctar quando fala. Então, ambos querem se calar para ouvir. Interessante. Bom, nos elogios e orações glorificando Radha Krishna, especialmente nos versos encontrados no Gita Govinda de Jayadeva Goswami, nós podemos ter um exemplo da aliteração, ou seja, Anuprasha Alankara em sânscrito. Por exemplo, na linha em que diz Dhira Samire Yamunatire Vasati Vane Vanamali, as palavras Vasati e Vane e também Vanamali, todas começam com a sílaba Va, certo? Existem também outros exemplos de aliteração no Srimad Bhagavatam. Um desses exemplos é o primeiro verso do Gopi Gita, onde a primeira e a sétima sílabas de cada linha são as mesmas. Então, assim, isso refina mais a cadência da canção, fazendo ela mais melódica. Então, isso soa muito bonito. Então, Gurudeva cita aqui um dos versos, o verso do Gopi Gita, que é o Jayati Tedikam Janamanabraja Shrayata Indira Shashvadatrahi Daita Drishwatam Dikshutavakas Tvaidrita Shavas Tam Vichivate, que é o primeiro verso. O Sr. Shiva, ele cantou maravilhosamente bem para Srimati Radhika no seu Shri Radha Kripakataksha Stavaraja, no verso 12, que foi então gravado no livro Urdhvanmanaya Tantra. Makeshwari, Kriyeshwari, Swadeshwari, Sureshwari, Triveda Bharatishwari, Pramana Sasyaneshwari, Rameshwari, Kshameshwari, Pramoda Kananeshwari, Vrajeshwari, Vrajadipe, Shiradike Namostute. Você é a senhora de todos os sacrifícios, especialmente o mais elevado, chamado Yugala Milana Yagya, ou seja, o sacrifício do encontro amoroso do casal divino. De todas as ações, você também é a senhora, porque você é a Mula Shakti Tattva, você é a raiz de todas as potências. E também de todos os mantras recitados nos yagyas. Você é a senhora não apenas das oferendas sacrificiais dos semideuses, para os semideuses, mas também todos os semideuses, e suas palavras dos 3 Vedas, e também todos os princípios escriturais. Você é a senhora de Shri Ramadevi Lakshmi, de Shri Kshama Devi, que é a deusa do perdão, e especialmente
a senhora dos maravilhosos Kunjas em Vrindavana. Quando você misericordiosamente me fará a sua dasi, a sua serva, e me concederá qualificação para prestar serviço em seus passatempos amorosos com o príncipe de Vrindavana. Ó Srimati Radhika, detentora e mantenedora de Braja, eu ofereço minhas reverências a você por diversas vezes. Muito bonito, esse é um verso dessa canção, Shirada Kripakatakshi Stavaraja, é o famoso Munindra Vrindavandite Triloka Shoka Harini. Essa canção muito querida para os Vaishnavas da Gaudiya, os Rasika Vaishnavas sempre cantam muito esta canção. Essa belíssima canção contém todos os ornamentos literários, incluindo a aliteração. Se Srimati Radhika ouvir alguém cantando, com toda a sua alma esta oração, ela ficará muito satisfeita e concederá a sua misericórdia àquela pessoa. Um outro exemplo de um ornamento muito belo é encontrado na glorificação de Shankaracharya a rio Ganga. Devi Sureshwari Bhagavati Gange Tribhuvanatarini Taralatarange Shankara Mouli Virahini Vimale Mama Matir Astam Tavapada Kamale. A poesia de Rupa Goswami é ainda mais encantadora do que a de Shankaracharya. E o quão encantadora e bela é a poesia do Srimad Bhagavatam, no qual as próprias palavras de Krishna foram manifestadas pela boca de lótus de Srila Shukadeva Goswami. Neste 8º verso do Gopi Gita, as Gopis dizem: suas palavras atraem aqueles que são inteligentes e sábios. Buddha Mano Gaya. Muitos eruditos em sânscrito conhecem as complexidades da gramática sânscrita. Os seus numerosos e diversos significados, de letras, palavras, frases e muitas métricas intricadas. E eles podem também cantar todos os hinos e versos védicos, mas eles não podem entender os passatempos sublimes de Krishna. Quando as gopis elas falam a palavra Buddha, a qual significa inteligente, elas estão se referindo àqueles que são Rasika e Bhavuka, aqueles que podem desfrutar dos humores de raça. Aquele que pode entender os sentimentos íntimos de Krishna e das gopis é que são de fato inteligentes. Aqui tem um ponto muito, muito interessante, que é a definição de inteligência. A definição de inteligência por si só, ela vai depender da própria inteligência daquela pessoa. Então, numa sociedade medíocre, você vai ter a definição de inteligência num nível medíocre. Então, para o que nós hoje conhecemos como mundo do Ocidente, inteligência é uma coisa. Agora, aqui, para o mundo védico, para o mundo dos Rasika Vaishnavas, inteligência é outra coisa. Tem um passatempo muito interessante que aconteceu com o meu Gurudeva. Quando ele estava em Mathura, ele começou a conquistar diferentes admiradores, até mesmo discípulos mais tarde, em Mathura. E Mathura é conhecido como um local que tem muitos eruditos ou pseudo-eruditos em sânscrito e também nos Vedas. São os famosos Trivedis ou Chaturvedis, aqueles que sabem até de memória recitar 3 Vedas ou 4 Vedas, que estudam, esses Vedas e até mesmo sabem de memória também. E eles têm muito orgulho disso, têm muito falso ego, em função dessa erudição que eles têm. Que de fato é admirável pelo ponto de vista técnico, E o meu Gurudeva, obviamente que não sabe todos os Vedas de cabeça, é óbvio que ele não sabe tão bem sânscrito quanto esses panditas, que a gente chama, em sânscrito, que são os eruditos, os professores, os mestres da língua, da gramática sânscrita. Mas, no entanto, todos os grandes panditas de Mathura e de Vrindavana vinham
tirar dúvidas com Gurudeva. E uma vez Srila Gurudeva disse: sabe por que eles vêm para mim? Eles vêm até mim perguntando coisas sobre os Vedas? Mesmo que eles saibam mais gramática sânscrita do que eu, mesmo que eles saibam mais versos dos Vedas do que eu tenho uma coisa que eles não têm, que é a realização, que é o humor. Então, apesar deles entenderem as palavras por uma via literária, eu as entendo por uma via de experiência. Ou seja, eu vivencio, eu estou dentro desses passatempos de Radha e Krishna. Então eu sei o que elas significam na prática dessa relação. E, portanto, os seus significados escondidos e ocultos, eu tenho acesso a eles. Mas, claro, o Gurudeva não falou isso baseado num orgulho ou numa prepotência. E ele, obviamente, que fez, ele deu os créditos ao seu Gurudeva. Ele disse, e tudo isso só foi possível porque o meu Gurudeva me deu a misericórdia dele. Porque eu servi um pouquinho ao meu Gurudeva. E assim, pela sua misericórdia, eu então obtive o acesso ao que a gente chama de rasa. Tá? Então aqui, Gurudeva deixa bem claro, inteligência não é você saber as diferentes regras da gramática sânscrita, palavras, etc. Não. Aqui inteligência significa você conseguir entrar dentro desse humor das gopis, esse humor de Krishna. Isso é inteligência. Tá? No Srimad Bhagavatam tem um outro verso que diz Yajantihi Sumedasaha, ou seja, dá uma outra definição para pessoas inteligentes, que no caso seriam os sadhakas, que praticam o Harinama Sankirtana. Esses são inteligentes. Aqueles que fazem o Sankirtana Yagya, que cantam os santos nomes, que é o Dharma de Kali Yuga, isso é um sinal de inteligência. Tá? Assim, então, voltando a ler, as gopis, elas eram, na verdade, a própria inteligência personificada. Elas são aquelas que mais compreendem e são as mais versadas entre todos os seres vivos, de todos os universos. Ninguém se compara a elas. Tá? Então, as gopis estão dizendo, junto com esses ornamentos literários, que a fala de Krishna contém muitos significados diretos e indiretos. Tá? Então, da mesma forma, cada palavra de Krishna também contém muitos significados adoráveis. As suas palavras são doces, e os significados são ainda mais doces. E ouvi-las é ainda mais doce. Tudo sobre ele é muito doce. Então as gopis o chamam de Vira, ou herói. Vira é geralmente interpretado como aquele que tem uma força física, mas não é o que as gopis querem dizer. Elas dizem, você é Vira, você é herói porque você é muito versado em rasa. Você tem muitas qualidades para fazer rasa, dança da rasa. E assim você satisfaz o nosso desejo também de rasa. Tá? Então, ouvindo isso, essas palavras melodiosas de Krishna, as gopis dizem que elas são as servas obedientes dele. Tá bom? Então aqui se encerra o verso 8 e iremos continuar na próxima aula com o verso 9. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.